cheia de vícios, né, essa República Velha. E essa República Velha, ela é dividida em duas fases, que a gente chama a República da Espada, que é quando o Brasil é governado por militares, né, de 1889 a 1894, que vão ser governados primeiro por Marechal Deodoro da Fonseca e depois o Floriano Peixoto, seu vice, e depois começa a presidência, né, de presidentes eleitos, né, presidentes civis, que a sua maioria estava ligado ao latifúndio, eram fazendeiros de café, e que a gente chama esse período de república oligárquica, né? Ou por que oligárquica? Porque é um governo de poucos que vai se estender até 1930. Uhum. Pode fazendo pergunta, viu? Que aí eu vou lembrando também. Coronelismo. Então, coronelismo, né, que trata aqui essa atividade, ela vai ser uma das características dessa política do início do século XX no Brasil. Coronelismo é de origem do coronel, né? Que é aquele que vai ter influência no município, ele vai ter influência na cidade. É aquele que vai ajudar a eleger o governador do estado, né? Que a gente vai chamar isso de política dos governadores. Então, era uma maneira, era uma política para manter sempre os mesmos no poder. Mesmo, né? Sempre os mesmos no poder. Então, assim, o coronel, ele tinha aquela influência, né, na cidade. O voto nessa época era o voto aberto, o voto não era secreto. Então, assim, como ele tinha muita influência na cidade, é claro que ele conseguia fazer com que fossem eleitos os seus candidatos, né? Aqueles que estavam atrelados aos seus interesses. E aí surge também a questão do voto de cabresto, que o texto vai falar, né? Que tá até essa figura aqui, essa charge tirando o sarro, porque assim, como você vai contra esse sistema? Porque nem sempre, por vezes havia represálias violentas, se você fosse contrário, se você batesse de frente, mas às vezes também o coronel era aquele cara que chamava todo mundo senhorzinho, senhor, né? Que onde você conseguia às vezes ajuda, né? Trabalho, você tinha uma certa influência. Então, não era só de forma violenta, era uma forma também, no sentido também um pouco, como eu posso dizer, até às vezes afetuosa. Às vezes ele tinha até proximidade com esse coronel, né? Mas assim, intimidade até certo ponto, né? Até certo ponto. Porque cada um mantinha o seu status social. O pobre continuava ali pobre, trabalhador, o camponês, e o rico cada vez mais rico, como a música fala, né? Então, assim, o coronel influenciava na política local, na política municipal, ajudava a eleger o estadual, que era presidente do estado, como se chamava antes, e não governador, né, como a gente chama, né? Agora. E, por sua vez, esses governadores também, junto com essa influência política municipal, conseguia eleger deputados e os presidentes aí, né, dos seus interesses. E era uma política cheia de vícios, porque existia inúmeras fraudes, né? Inúmeras fraudes. Um filme que eu acho que tem no YouTube, que eu indico para você, assim, para você assistir, é A Tristeza do Jeca. É um filme antigo, do Mazzaropi. Esse filme retrata bem esse Brasil, que era na sua grande parte rural, 70% do Brasil ainda era rural, né? Ainda estava começando a industrialização aqui no nosso país, assim, ainda muito insípida, não é? Muito pequena, né? Era mais fábricas de tecidos que tinha aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, mas a industrialização, de fato, de grandes indústrias de peso,
ela só vai começar aqui no Brasil a partir da década de 30 com o governo Getúlio Vargas, né? Então, assim, o Brasil rural é o Brasil do campo, o Brasil de trabalhadores rurais que ainda não tem nenhum acesso, não tem direito nenhum, né? E aqueles que tinham, que poderiam votar, eles também não poderiam ser analfabetos, né? Os analfabetos também estavam excluídos dessa política. Então, assim, era uma política cheia de vícios. Um desses conceitos é o coronelismo, que é a influência do coronel, do político local, que tinha a influência de colocar lá o delegado, que influenciar na escolha do delegado da cidade, na escolha dos juízes, na escolha dos prefeitos. Então, ele tinha uma influência muito grande. Geralmente, eles eram latifundiários, tinham terras imensas, né? Então, era difícil você combater, né, esse tipo de política. Até hoje, para a gente ter ideia, ainda tem resquícios, né? A gente ainda observa nos cofins aqui do Brasil, sobretudo... Sim, aqui na Praia Grande mesmo acontece, né? No prefeito é sempre quem ele quer que tá lá. É isso mesmo, Camila. Não deixa de ser também, ainda a gente verificar esse resquício aqui em Praia Grande, no Guarujá, a gente chama às vezes até de cidade provinciana, porque ainda tem muito desses hábitos, esses resquícios da antiga, dessa antiga política que tem mais de 100 anos, para você ver como a história, por isso que é tão importante a gente aprender história, aprender a ter senso crítico, como você falou mesmo. Se não tem aquela influência direta como era, né, que o voto influenciava, você intimidava, né, a votar em determinada pessoa, se não existe isso, mas existe de forma velada e indireta. Né, indireta, ou você muitas vezes comprando o candidato, te dou tanto e você não vai como candidato, ou às vezes, né, também por meio de mídias, como a gente vê hoje, que é mais na esfera federal, postando muitas fake news para deixar também a população desinformada e com isso perdido, e também com isso você coloca tanta mensagem falsa e tanto você dá viés àquilo que a pessoa quer ouvir, né? O que a gente quer ouvir? Trabalho, emprego, fim da violência, melhoria, né? As melhorias. Só que se você não mostra a solução, isso cai no que a gente chama de um populismo barato. É fácil vender essas ideias, como o Bolsonaro fez para seguir a eleição. Não participou de um debate, não mostrava como que ele ia fazer isso. Mas, assim, é aquilo, ele sabe que é aquilo que o povo quer ouvir, então ele vai usar dessa arma, né? Ele vai usar disso para conseguir obter aí os votos que é o que ele quer, entendeu? Então, assim, se a gente não ter cuidado, se a gente não tem esse senso crítico como você tem, a gente cai na lábia desses maus políticos, né? E, como você falou, se ainda a gente verifica, hein, Camila, um certo resquício disso aqui em Praia Grande, que pelo menos assim, pelo menos a gente tem uma imprensa que é livre, que pode meter o pau, que pode, sabe, pode criticar. Imagine em regiões que não tenha essa imprensa livre ou que você não tenha oposição, que às vezes é o caso que acontece, porque o Brasil é Brasis, né? Se a gente for lá nos confins, lá no norte, nordeste do nosso país, a gente vai se deparar. Eu ainda não conheço muito, mas assim, até pretendo conhecer porque são realidades muito distintas, muito diferentes da nossa, assim, né? Então, né? Então, assim, imagina nesses locais a influência que não tem os fazendeiros, né? Esses grandes também empresários, comerciantes. Então, a gente tem que ficar atento para que haja uma boa política, uma política limpa, né? Que volte para os interesses do povo, não aconteceu, né? O que não aconteceu aí na República Velha. Foi totalmente voltado para os interesses o quê? Desses presidentes, dos seus interesses, do café, né? Então, assim, eles... se tivesse queda no café, tudo bem.
o Brasil, assim, o próprio Estado compra esse café, né, para revender depois. Então, assim, isso ocorria assim fartamente, né? E a questão social, depois acredito que vai ter essa matéria, esse tema, era caso de polícia. Questão social no Brasil, até hoje ela é. Então, se você for lá, se você juntar uma multidão muito grande em frente à Câmara, você vai ver que vai aparecer a polícia e vai ter quebra-pau. Vai ter quebra-pau e a gente está sempre errado. Exatamente. Então, assim, questão social, né? Caso de polícia. Sobretudo nessa fase, era caso de polícia mesmo. Aí você fala assim, o povo brasileiro é pacífico. Não é, houve inúmeras revoltas nesse período, sobretudo no início da República. Teve a revolta da Chibata, teve a revolta da vacina no Rio de Janeiro, teve a Guerra de Canudos um pouco, também ainda no período da República, por volta de 1893, na Bahia, a Guerra do Contestado, que foi entre Paraná e Santa Catarina, também no início, por volta de 1910, se não me engano, eu não lembro exatamente a data, mas assim, teve inúmeras revoltas contestando isso, sabe? E o povo queria o quê? Terra, assim, lutava pelos direitos que a gente busca até hoje. Até hoje, Até hoje, que a gente não conseguiu uma cidadania plena, uma democracia plena. A gente está embora, assim, a nossa democracia ainda é uma criança, porque ela nasceu a partir de 1988, digamos assim. Teve uma fase de 1945 a 1964, que a gente chama também, que houve uma certa democracia também, que vocês vão estudar isso mais para frente. Mas, assim, uma república, uma democracia plena, com uma constituição que garantisse, pelo menos no papel, os direitos de todos, né, inclusive indígenas, negros, enfim, de todos, é a partir de 1988. Então, assim, a nossa democracia é uma criança de 3 anos de idade. Então, ainda a gente tem muito o que buscar, muito pelo que lutar, né? E a gente vive num momento histórico no nosso país um retrocesso, né? Então, assim, muitas pessoas estão sendo ludibriadas por fake news, às vezes por desinformação. Então, por isso que conhecimento é poder, né? Como eu falo, conhecimento é poder. Bom, então, assim, o texto trata disso, da questão do coronelismo, fala de onde vem, né, esse termo coronelismo, que surge lá ainda no Brasil Império, que era um título que você comprava. O coronelismo, a partir da República Velha, já passa a ser uma característica, né, política, né, para obtenção de votos e manutenção do poder. E aí vem as questões que aí você vai analisar as charges, né, e até tive só uma questão. Nossa, tá muito tranquilo, hein? Agora que eu tô vendo aqui só uma Essa atividade. foi uma. Gente, não. Então tá. Vou passar uma lição de casa aí para você. Tá bom, Camila? Então, ó, eu respondi essa questão já. Eu mandei pelo e-mail, só que eu fiquei na dúvida. Aqui, o que a charge critica? Como eu vi, né, a mulinha lá, né, sendo levada à força lá, eu coloquei assim, que todos têm que votar entendendo ou não sobre o assunto. Sim, e também a questão do voto obrigatório. Aqui, nesse caso, é o voto de cabresto, né? Ele está explicitando o voto de cabresto. Tá até aqui nas próximas eleições de cabresto. Ele está tirando sarro, né? Tirando uma sátira de como que funcionava a eleição. Assim, olha, a eleição, olha, a república. Só que assim, o voto é aberto e tem a influência do coronel, né? Então, seria o coronel e o seu, digamos assim, o seu influenciado, o seu trabalhador, enfim, que está sendo obrigado a votar em determinada pessoa que o coronel quer, né? Então, assim, o que a charge critica? O voto de cabresto, né? E aí, qual seria o período? Eu coloquei 1889 a 1930. Perfeito. Tá, retrata essa época, sim, né? Ou seja, época, né? a República Velha retrata como que funcionava. Porque, assim,
a partir de 1930, a nossa política muda um pouquinho, né? Com Muda um Getúlio pouco, Vargas, né? muda bastante. Porque, assim, aqui, a política no Brasil de 1894 a 1930, a gente vai falar que é um Brasil também muito descentralizado. Então, assim, é a farra do boi. O Estado de São Paulo praticamente vai dirigir o país nesses 30 anos, né? E juntamente com Minas Gerais. E, então, é uma política descentralizadora. A partir de 1930, ela vai ser uma política extremamente centralizadora. Então, o Estado vai tomar as rédeas do país. É isso que vai acontecer em 1930. Eles vão perceber que, assim, olha, não dá mais, principalmente por causa da crise de 1929, que vai ter a queda da Bolsa de Valores, as ações vão cair, o Brasil vai perder muito, né? Aí, por conta que vai deixar de vender o café que exportava para outros países, eles vão falar, olha, não dá mais para a gente ter somente essa atividade econômica. A gente tem que ter outras atividades, a gente tem que investir em indústria. Então, Getúlio Vargas vai ser aquele cara extremamente nacionalista, não é esse bunda mole do Bolsonaro que fala que é nacionalista, não é coisa nenhuma. Ele faz, ele pega a bandeira dos Estados Unidos e fica assim, né? Não, isso não é nenhum nacionalismo, né? Embora o nacionalismo às vezes não seja tão bom assim, tem algumas questões também nisso, mas assim, na década de 30 vai ser essa política realmente nacionalista, de valorização do que a gente tem aqui no nosso território. Então, a expansão das indústrias, a criação da Petrobras, os direitos trabalhistas, o direito do voto feminino. Então, vai acontecer várias coisas bacanas a partir da década de 30, mas não vai mudar muito a estrutura, não vai revolucionar porque ela não vai atingir, infelizmente, o Brasil rural. Ele vai atingir mais o Brasil urbano. Esse vai ser o nosso grande, um grande problema, né? Na questão do nosso país. Então, assim, aquele Brasil urbano passa a ter direitos trabalhistas, fundo de garantia, férias e tudo isso que a gente tem, né? Hoje, mas assim, aquele Brasil rural ainda ele está ainda lá no século XIX, né? Ainda sendo mandado aí por essas autoridades nessas regiões. Bom, então vamos lá. Eu gostaria que você pesquisasse três. Pode falar. Aliás, dois conceitos que está muito atrelado a essa época: clientelismo. Como? Não entendi. Clientelismo. CLI. Clientelismo. De cliente mesmo, de cliente. Tá, clientelismo. E mandonismo. Mandonismo. Tá? Porque aí a gente já complementa um pouquinho essa atividade, essa primeira atividade que tá tão pouquinho, né? Eu achei tão, né? Eu falei, nossa, como tá pouquinho. Isso aqui eu mando no e-mail de novo, quando estiver pronto? Pode me mandar, tá? Pode me mandar. Tá. E assim, aí a gente vai batendo esse papo aí nas nossas aulas. Camila, outra coisa, se puder, assiste alguns vídeos, né, a aula também que tem no YouTube. Eu gosto muito do canal Descomplica, Como? Descomplica. Descomplica. Descomplica é bem bacana porque ele também é voltado para vestibular. Então, tem várias vídeos, aulas assim bacanas. Tem, então, Descomplica, que eu vou colocar aqui. Tem a Débora Ladim, que é uma gracinha, a menina é tão novinha e faz uns vídeos muito legais, assim, de história. E também eu gosto bastante, dou muita risada, não se liga nessa história. São canais assim. E fora também, outro que é muito... E esse vale, o Telecurso 2000, vale para todas as disciplinas, viu? É muito bacana, ele é muito didático também. Eu acho que você fazer uso dele também nessas aulas que estão sendo ensino remoto, vai ser muito bom para ti. Você vai ajudar bastante. Tá? Qualquer um desses é bom. Aí, às vezes, pega mais curtinho, que resume melhor, né? Aí tem de tudo no YouTube, né? Então, assim,
pesquisa esses dois e depois você me manda por e-mail, que aí eu te dou o feedback, tá bom? Tá bom. Deixa eu te falar, repete para mim o nome do filme que você falou que tinha no YouTube. Tristeza do Jeca. Tristeza do Jeca. Tá, eu vou assistir. É assim, é lento, é antigo, do Mazzaropi, mas tu vai dar risada. Depois tu me fala também por e-mail o que tu achou. Tá bom, falo Tá sim. bom? Então tá, Tá. obrigada, Camila, tá? Até a Imagina. nossa próxima aula. Fica com Deus. Essas aulas, assim, é só uma pessoa? Não tem como abrir para mais pessoas? Não, tem, eu mandei o convite para a sala de aula, né? Eu Ah, mandei para o entendi. convite, mas é só você entrou. Acho que os outros estão Ah, trabalhando. Mas assim, eu gravei, eu acho uma parte. Eu vou ver se eu consigo fazer igual o Moacir, mandar depois gravado para vocês. tá bom, Vou então. tentar, porque como eu te disse, eu tô apanhando, tô aprendendo também. É difícil, eu também não estava vendo ali que tinha que ser com fone, porque no Mas é assim, a gente vai dando um jeito. precisa de fone. Tá bom, então. Tá Não, bom? ficou mudo. Um beijo, Ficou mudo. querida. Fica com Tá Deus, bom. tá? Beijo, tchau. Tchau, Tá, você tchau. também, tchau.